Agora a gente segue com o último jogo que a gente vai analisar aqui no nosso programa dessa Apanhou o Ceará, foi. Léo nem veio, mas largou. time reserva, né? Time reserva. Por quê? Pra jogar 9h30 da manhã, foi. Veja só, time reserva, mas é porque achou que dava para ganhar com o time reserva. Ele não mandou o time reserva apanhar do Vitória, não. Isso aí foi uma farrapada grande do Ceará, mesmo. Minhoca, primeira pergunta. Por que o time reserva? Então, né, tem uma sequência de jogos que o Ceará terá, né, aí nas próximas semanas que envolverá muitas idas e vindas, né? Por exemplo, hoje foi para Salvador, volta de novo para cá, vai enfrentar o Iguatu, por enquanto às 9 da manhã. É bom lembrar porque o Iguatu já entrou no Ministério do Trabalho, enfim, com uma questão, porque eles não perceba, o Sport TV marcou Santos e Iguatu para amanhã às 9h30. E o jogo que seria Iguatu e Ceará estava previsto para sábado, 4 da tarde. Então não tem como ir para o litoral de São Paulo, depois retornar para o interior. Então era totalmente inviável. Era menos de 48 horas, né? E aí conseguiram encontrar esse segundo horário, que era às 9 da manhã. E o Iguatu está tentando levar esse jogo para de noite, né? E aí depois do jogo do Iguatu, o jogo vai ser Iguatu, e aí tem um outro contexto também, Fred, que é o seguinte, né? O Iguatu foi que eliminou o Ceará no ano passado. Então tem uma... O Ceará não quer perder. E aí, tipo assim, não vai repetir de novo, né? Não vamos repetir de novo. Até porque esse ano tá turbinada a rivalidade, né? Isso, vale aí e o fato que, se você não chega na final do Campeonato Estadual, você vai ter que disputar uma Fares Lopes, ou ganhar uma Copa do Nordeste, ou ser campeão de Série B, para disputar a Copa do Brasil, né? Entendeu? Então, assim, vale uma classificação que garante a Copa do Brasil, né? Obviamente garante a Copa do Nordeste, todo esse contexto. Vale. Depois... É jogo único não, né, Minhoca? E de volta, né? Sempre. E de volta. E sem vantagem. Aí é que já tem uma... Mas ok. Não, é porque... E aí daqui a pouco eu vou até comentar o porquê que eu acho que foi uma escolha acertada, fazendo determinadas ressalvas. Depois do jogo do Iguatu, que vai ser no domingo, vai ter o jogo fora de casa contra o Ituano, né? Na quarta-feira, né? Então, eu pensei nessa sequência. Então, se tinha um jogo e tinha, obviamente, se o Ceará tivesse uma situação delicada, como o Náutico, Santa Cruz, o próprio Sergipe e tal ali, brigando ainda para garantir a classificação, então, né, obviamente, o Ceará teria levado alguns jogadores principais ou até mesmo o elenco principal. Mas como estava com a primeira colocação garantida e vários resultados, de uma certa maneira, tendiam para que acontecesse isso, né? O Grupo A acabou prevalecendo. Até agora, nessa rodada, a não ser, e tudo indica que o Bahia talvez seja o único visitante dessa rodada a vencer. Então, assim, um empate seria suficiente para o Ceará. O Ceará bastaria empatar, ele garantiria a classificação. E aí, nessa escolha, a janela, né, para descansar, aproveitou esse jogo. O Vitória já... Uma rodada de Ceará e quem, Minhoca? Aonde? É jogo da Copa do Nordeste, é jogo fácil, né? A última rodada é Atlético de Alagoinhas, em casa. Então assim, o Ceará calculou que era primeiro lugar. Isso, exatamente. Calculou, com a derrota do ABC, ele calculou que era primeiro lugar. E aí é como disse o Cássio, né? Não é que ele colocou o time em reserva para perder. Ele ia tentar pontuar e tudo mais. E aí é onde entra a análise do que é o Ceará. E a semifinal, Minhoca, só um ponto. É um cálculo de risco do Ceará, porque ele pensou o seguinte, não sei se chegaram a tanto, tá? Porque às vezes esses clubes nem pensam tanto quanto a gente. Mas a lógica seria a seguinte, a gente garante a primeira posição, o cruzamento que está se desenhando com outro grupo, tanto faz, porque tende a ser um clássico, 2 jogos no Castelão, então não pesa o mando de campo, e aí já está na conta, já vale poupar. Né? Já vale poupar. Porque aí, possivelmente, o cruzamento do Ceará é ou 2 jogos no Castelão, ou se o Fortaleza perder eventualmente para um Ferroviário, também seria lá. Então, assim, se for duelo, vai ser um cearense, né? Que a gente tem essa tendência, né? A gente tem a tendência de Ceará e Fortaleza irem para o mesmo lado da chave. Né? Ficou muito definido isso depois do gol, né, do Sport ali, garantindo a vitória. Mas continua. E aí, Fred, que aí eu acho que é o problema ainda que o Mourinho não conseguiu solucionar, digamos assim, de algumas peças que... Eu acho que ele ainda vem insistindo em muitos jogadores
que não são bem da posição, sabe? Porque, por exemplo, o time titular do Ceará está muito bem estabelecido. É um time que compete bem. E eu acho que vai brigar, esse time titular, bem para garantir o acesso para a Série A. Então você tem ali o Eric na direita, o Janderson na esquerda, o Vitor Gabriel esse é o ponto também. forte. Esse é o ponto forte. Castilho e tal, aí Kaique, Richardson ali como volante, o Arthur Rezende. Enfim, um time muito bem definido. Nesse jogo de hoje, ele aproveitou que alguns jogadores não atuaram no clássico do final de semana para jogar hoje como titular. Então, Formiga... Tu tem a escalação aí, Minhoca? Fácil. Aguilar no gol, que é o goleiro reserva, o Richard é o titular. Na direita, o Igor Inocêncio, que já tinha passagem pelo Ceará e enfim, a torcida não gosta. A defesa era composta por Gabriel Lacerda, que às vezes ou outra aparece como titular, e o Jefferson, que era... Tá aí na tela, né? O Jefferson, que era o jogador que estava fazendo seu primeiro jogo no profissional, é um jogador da base. O William Formiga, que eu considero um titular, hoje ele está na frente do Barcelos, mas como ele vinha de 2 ou 3 jogos sem jogar, então voltou hoje a ser titular. Kaique, que para mim também é um titular, ele não jogou o clássico, porque estava suspenso. O William Maranhão estava estreando como titular. O Chay jogando aberto pelo lado esquerdo. Jean Carlos, Igor, que é aquele sem ser o Igor lateral, né? É o Igor que estava no Criciúma, e o Luvanô jogando como homem referência. Então, esse time... Quem jogou de ponta na esquerda foi Chay, né? Foi. Chay, aí às vezes centralizava, Jean Carlos caía para a esquerda e tal. Então, às vezes tinha ali uma rotação entre os jogadores. Mas o que é que eu vejo como problema? Porque esse time, por exemplo, enfrentou o CRB e conseguiu empatar o jogo lá em Alagoas. E não jogou bem o Ceará, assim. O Ceará jogou muito mal. E eu já tenho falado há um bom tempo na rádio, acho que aqui também, falei também lá no Footcast lá do Povo, que o time reserva do Ceará ainda não está bem encaixado por conta de características. Por exemplo, o Luvanô não é um camisa 9. O Luvanô até agora é uma grande decepção do Ceará, também pela questão técnica dele, mas ele não é esse jogador de ficar entre os zagueiros, de fazer uma parede, de chamar uma marcação, de dialogar. Teve uma jogada bizarra no primeiro tempo, em que, eu não sei se foi ele que atrapalhou o Chay ou se foi o Chay que atrapalhou ele, mas os dois jogadores acabaram se esbarrando, assim, no lance que era a posse do Ceará. Uma bola sobrada, e aí um domina, o outro vem, o outro meio que bagunça, e gera um contra-ataque perigoso do Vitória. Então, assim, o time que hoje o Mourinho pensa como time reserva, não me parece um time ajustado. E eu acho que tem muito a ver porque ele quer espelhar o time principal. Não tem nenhum jogador do elenco que consiga fazer o que Eric e Janderson faz. Não tem uma... Esse time aí é reserva, né? Não teve nenhum reserva poupado, não, né? Reserva poupado. São as opções imediatas, né? Como eu falei, alguns são titulares, por exemplo. Não, ok. Tá. Mas tipo, não tem assim... Aí... Giancarlo é reserva imediato, Igor é reserva imediato. Igor, a turma no chat tá dizendo que é Igor que jogou no Sport, porra. Que subiu no Sport. É fraco, viu? Pois é. Porra, sabia que tava no Ceará, não. Com H e Y, eu vi aqui. Igor que jogou na ponta ali, na campanha que subiu com o Guto em 2019. Não foi horroroso pro time, não, mas não aguenta. Ele fez uma boa temporada passada, assim. Ele teve bons números no Criciúma, se eu não me engano, foi artilheiro ou vice-artilheiro, sem ser o homem referência, né? Não é referência não, de outro lado. Mas perceba, ele estava jogando do lado direito e não tem como comparar com o Eric. Então, assim, me parece que o Mourinho está muito preso ao modelo do jogo ser replicado para qualquer peça que ele vai utilizar. E toda vez quando o Ceará vai precisar fazer trocas, por exemplo, quando sai o Vitor Gabriel, aí a opção acaba sendo o Luvanô. E hoje, por exemplo, quem estreou, por exemplo, foi Álvaro, aquele mesmo do Náutico, entendeu? Para ser o camisa 9. Aí a justificativa, um jogador que está barato, um jogador que Jean Carlos e Eric recomendaram, porque também é um jogador de muita entrega e tudo mais. No pouco que ele apresentou hoje, mostrou que ele é um cara que pelo menos tem ali um fundamento de cabeça e tal, mas sem nenhum susto. Então, assim, a soma geral da partida, Fred, foi algo tenebroso, porque nenhum dos jogadores que o torcedor já não estava empolgado sequer conseguiu aliviar a situação. Todos saíram mais com pontos negativos do que já apresentavam.
O lateral direito, o Igor, por exemplo, que já era um jogador que era muito questionado na primeira passagem. Começa a temporada, vai mal. Teve momentos que até o Kaique, que é volante, jogou de lateral direito. Minhoca, licença. Minhoca, desculpa. Desculpa, tá? Só porque eu fiz a confusão. Esse Igor aí, que a galera falou, não é o que eu citei, não. Esse cara aí é horroroso, pô, que jogou a Série A no Sport. E o outro era bonzinho. Esse Igor que o Ceará pegou, meu amigo, pelo menos no Sport, o outro era muito... O que eu pensei já era bronca. Esse aí, meu velho. Esse joga de centroavante às vezes. Mas tem jogado mais como jogador aberto. Tá de parabéns o Ceará, viu? Vou fazer igual o cara do Peugeot ontem. Tá de parabéns, viu? Mas enfim, o problema é um pouco isso, né? O time alternativo do Ceará, defensivamente, eu acho que acho que fez uma boa partida. É claro que a limitação do Vitória dava para ver muito claramente. Thiago Lopes, por exemplo, errando muito. Assim, é engraçado que vocês mencionavam tanto, e quando você vê meio que um jogo, né? Assim, a quantidade de erros que ele distribui durante o jogo, você fica um pouco impressionado, assim, até citava isso, por exemplo. Eu duvidava, velho. Tu achava que o Bahia falava na frente? Eu sei. É porque é parecido... Leva a Kaique, Pinderá, pra tu ver também. Eu lembro o Matheus Vargas, que tá até aí no esporte, eu citava muito isso também, nas lives com o Luca, né? Que eu dizia... É impressionante, né? Porque Vargas parece que tem o craque, né? O cara que pensa antes a jogada e executa. O Vargas é o contrário, né? Que é tipo assim, ele pensa o erro antes e ele confirma o erro que você imaginava. Hoje eu vi a tweetada sobre Vargas, é muito boa. A galera botou a foto de Vargas e fez assim: admite que você nem lembrava que ele estava no esporte. Ainda bem que Anderson entendeu, né? Não está insistindo. O Vojvoda ainda chegou a insistir bastante no Vargas. Enfim, aí para essa situação que o Ceará está atravessando, né, em termos de time alternativo, muitas peças saíram piores ainda do que já se projetava. Então, o pênalti é ridículo que o Ceará faz logo no começo. Aliás, é o terceiro pênalti do Ceará nessa Copa do Nordeste. Os três como visitante, embora um deles foi até aqui, né, que foi contra o Ferroviário, e teve um outro contra o CRB, e agora o terceiro agora foi esse. O Igor tava com o braço aberto, e aí, no instinto, né? Quando a bola bate no braço, ele bota a mão para trás, como tipo, sempre teve atrás e não tava atrás. Futebol, né? Mãe. E aí o Trellis bateu e fez, e aí o primeiro tempo foi pavoroso, não aconteceu quase nada, muito chute de fora da área, precipitação, Kaique chutando de fora da área, Jean Carlos também tentando ver se alguém conseguia trocar passes ali, e assim, deu pena de ver, porque eu acho que é um jogador que escapa, assim, sabe, assim, porque também não fez uma grande partida, mas eu acho que muito por conta o Chay, minha Nossa Senhora, cara. Eu tinha esquecido que o Chay tava no Ceará, pô. Chay tá uma, assim, já me parece uma certeza, de que não vai ser eu acho que Chay é aquele negócio, aquela musiquinha, aquilo ali mesmo acabou subindo o cartaz, o cara teve uma temporada, mas acabou aquele negócio, por algumas coisas, assim, o futebol do Rio de Janeiro é foda, assim, assim, dos principais centros, na verdade. Na verdade, isso acontece em todas as escalas. De repente, o cara faz uma graça aqui no Náutico Santo Esporte e o cara vai passar o resto da vida jogando no interior de Pernambuco, tá ligado? Assim, ou no interior da Paraíba, assim, são várias escalas. Mas assim, o cara tem um destaque ali, no caso até no Botafogo, que seria uma figura menor em relação ao Flamengo, no comparativo com o Flamengo especificamente. E aqui ele vai passando o tempo. Isso acontece com o treinador, com o jogador. Então, nesse caso, o cartaz de Chay, eu acho muito, muito acima da carreira dele. Ele deve muito àqueles meninos. Eu só vou discordar um pouco da questão da exatamente, a musiquinha foi muito boa para ele. A questão da musiquinha eu até entendo, mas eu não acho que foi só isso, não. Eu acho que ele fez uma ótima Série B. Sim, teve uma naquela boa temporada. Eu tô brincando, foi ter uma boa temporada. No Botafogo jogou bem. E ele foi o nome principal, claro. Né? O fato de ter a música alavancou mais ainda a projeção em cima dele. Curiosamente, ele foi eleito, não sei se vocês sabem, o melhor do mundo no futsal, né? Ele chegava a disputar e o cara foi eleito o melhor do mundo. Vassoura também, Vassoura. Jogava aqui enfim, é uma carta que ele tem para utilizar um dia chegar numa festa e jogar. E depois Vassoura resolveu ganhar dinheiro de verdade e aí foi pro 1x1. E aí o bicho realmente começou a tirar onda. Eu até sabia não. Eu até hoje, sabe, Celso e a galera aí. Hoje eu fui fazer um tratamentozinho,
uma fisioterapia, e o local era num campo onde treina o principal time daqui de futsal e dos caras do X1. E eu fiquei assistindo. Veja só. Profissional. Tá? Eu falei para você, lembra, Fred, quando eu comecei a botar isso no negócio, eu falei, Fred, é uma realidade que a gente tá chegando nela agora, mas que ela tá muito adiantada, Celso, muito adiantada. Profissional. Total. Veja só, eu soube que é todo dia. Eu soube que é todos os dias. Primeiro a galera do 1 para 1, depois o time. Padrão de treino, treinador, preparador físico, mesa gigantesca de frutas, melão. Eu vi melão. Melão não é todo time que bota melão, não, viu? Melão é série B pra cima. Porra, melão é mais caro. A turma bota melancia e laranja, banana, pô. Melão não é todo time que bota, não. Vai no Central amanhã ver se tem um melãozinho. Tem nunca. Um negócio desse. É melancia, banana e laranja. Tá arrumando umas brigas assim, de graça, assim, do nada, pelo amor de Deus, pô. Ah, beleza, então amanhã tem melão no treino Central. Eu nunca vi melão. Se eu tô falando que eu nunca vi, pô. Me chamou a atenção o melão ali. Melão é café da manhã de hotel, pô. Não é de treino, não, pô. Pode ser que os nutricionistas achem que pro futebol não seja a melhor fruta do mundo, porra. Mas, enfim, me chamou a atenção. Fiquei assistindo o treino, Celso, um pouquinho. Gostei do treino, da movimentação. Meu amigo, tem um atacante lá. Eu não sei da dele. Já deve ter testado muito, ter dado errado pra estar lá. Mas o Caba jogava, viu? Eu pensei assim, caralho. Mas primeiro eu pensei assim, joga muito, sair no clube. Depois eu pensei, pra estar aqui, já fez muita raiva. Já fez muita raiva do profissional por aí. Porque tem cara, tem perfil. Uns 2 metros de altura. Tem um perfil que faz uma raiva do caralho. Mas voltando, é isso. Me chamou a atenção, viu? Elogio pra galera. Treinador dedicado, profissional, preparador físico. Me chamou muita atenção, velho. Muita atenção. Eu tô muito interessado cada vez mais nesse universo. Eu acho que abriu portas interessantíssimas. Exato. Muito interessante mesmo. Mas vamos lá. Vamos seguir. Pra quem não conhece Fred direito, isso quer dizer o seguinte. Vai monetizar. Já perdeu. Esse bonde já saiu. Esse bonde já partiu. A turma tá monetizando. Não, sim, eu sei que tem, pô. Mas assim, Fred tá gostando muito, ele tá enxergando a possibilidade. Onde é que eu vou entrar nesse negócio aí? O Experience vai beber dessa água em algumas coisas. Tem que beber. Tem que beber. O X1, veja só. O X1 no Experience eu acho que tem que ter. mais obrigatório. Esse já é o ponto. Tem que ter. Eu tô a favor que Celso fique correndo em campo com o celular na mão também, em vez de ficar narrando lá de cima. Mas a gente conversa depois. Por favor, meu. Conversa. O meu cachê você conhece já. A gente trabalha sempre. Isso aí tem que dar esse daí vai buscar fazer o quê? Bora. Sim. Mas vamos lá que a gente precisa fechar esse programa eventualmente. Minhoca, o que mais você tem para trazer para a gente de análise que não pode ficar de fora aí desse... E aí para explicar o segundo contexto do que foi o jogo, né? Que foi a parte do segundo tempo, que aí aparece, assim, quando o goleiro aparece, tem duas situações, né? Vocês estavam comentando a questão aí de Renan no esporte, que o goleiro às vezes aparece quando pega demais, né? Ou quando tá cometendo muitas falhas. E foi o que Aguilar fez no segundo tempo. Aguilar foi um goleiro contratado, né? Assim, conhecido de Mourinho, né? É o goleiro paraguaio. Dos jogos que ele tinha feito, não passou muita segurança. E no começo do segundo tempo, até tem uma chance desperdiçada por Trellis, assim, cara a cara, né? Que Aguilar, assim, tudo bem, teve um reflexo grande para evitar um gol mais gol perdido dele do que propriamente defesa do Aguilar, mas teve o mérito do Aguilar de fazer o reflexo. E na jogada seguinte, o Jean Carlos também perde uma chance em que o zagueiro acho que foi o João Lucas, né, que até Ceará, lateral esquerdo que estava no Náutico ano passado, salva em cima da linha também. E aí depois, cara, foi muitos erros do Aguilar, assim, muitos erros do Aguilar. Muitas vezes jogada insegura, saindo do gol, sem mostrar muita confiança de dar o chutão ou de jogar uma bola para lateral, ou até mesmo de sair. Teve uma jogada que foi uma outra bola evitada, que não lembro quem foi que salvou, acho que foi o Jefferson, ou se foi o Lacerda, uma bola também em cima da linha. Foi minutos antes, eu acho que 2 minutos antes de sair o segundo gol do Vitória. E aí veio o segundo gol, né? Um chute do Diego Torres, em que aí aquela coisa que o Fred estava perguntando, né? Aliás, que ele estava querendo saber.
Eu queria muito ver o lance por trás do gol para ter a noção de fato se o goleiro falhou ou não. No do Ceará deu para ver pelo replay, que na imagem por trás ele está bem posicionado, a bola vem em direção a ele, foi um chute forte, é bom lembrar, mas assim, eu acho que ele foi muito lento para fazer a reação ali com as mãos para tentar evitar. Então, o Aguilar saiu assim, que já não tinha muito crédito com a torcida, mostrou que se o Richard não jogar, ou se lesionar, ou se ficar suspenso, vai ser um desespero se o Ceará, obviamente, não observar que precisa de um novo goleiro. É bom lembrar que o Aguilar, acho que semana passada, se eu não me engano, ou semana retrasada, fez um comentário meio que dando a entender que estava um pouco satisfeito. Não dá para a gente saber se de fato ou se era uma brincadeira dele e tal, mas ele tinha postado, tipo, quem geralmente atrapalha um paraguaio é um outro paraguaio, como se fosse uma indireta para o Mourinho, por exemplo, por ele não estar sendo titular. Mas assim, claramente não vem mostrando condições de ser titular, porque já tomou 2 gols de falta. Essa indireta aí é foda, viu? Porque tem muito paraguaio no Ceará, não, porra. Assim, exatamente. O cara do nada solta uma dessa aí. Não, mas aí é que tá. Você não sabe. Que categoria indireta, a gente não sabe se a gente não sabe se aí é uma questão do trabalho dele, ou se é uma outra coisa particular e tal. Ninguém sabe, né? Então, em todo caso, é um goleiro que passa em segurança. E essa é a questão. Você olha um jogo do Aguilar no gol, o Ceará fica a qualquer momento a ponto de tomar um gol numa falha dele, e foi assim principalmente durante o segundo tempo. Então o resumo é esse, Celso, foi uma partida muito ruim, né? O Ceará tem muitos problemas assim de peças de reposição como time, né? Eu acho que até algumas dá para ainda recuperar. O Luvanu, que ainda não fez boas partidas, dependendo do contexto, e eu acho que ele está sendo utilizado muito numa função que prejudica muito ele, mesmo fazendo a ressalva de que, mesmo se ele não jogasse como centroavante, ele perdeu um gol inacreditável no jogo contra acho que o Fluminense do Piauí, se eu não me engano, que ele tinha perdido um lance inacreditável, e mesmo assim, né, não é pelo fato de estar jogando como camisa 9 que está o prejudicando, ali é muito mais uma questão técnica. Mas eu acho que isso pode estar minando ele, sabe, de confiança. Eu acho que ele não jogar na posição dele, isso é um problema. Aí você junta com o Chay, você vai juntando vários jogadores abaixo, né? Eu acho que já entrando nos destaques, Celso, né? Já para fica à vontade. Claramente Aguilar vai entrar no pódio negativo, Chay vai entrar no pódio negativo. Para mim, Luvanu mais uma vez vai entrar no pódio negativo. Kaique teve um bom momento, mas cometeu muitos erros de passes. Eu acho que o meio de campo do Ceará não estava legal. Ele fez primeiro o Kaique com o Maranhão, depois trouxe o Giovani, que eu acho que talvez tenha sido o jogador que até deu uma melhoria para o Ceará, sabe assim, de construção, né? O Giovani, para mim, é um jogador muito irregular, começa bem o jogo, durante o jogo ele cai, depois melhora, depois cai de novo. Então ele não consegue ter uma constância de performance, mas eu acho que foi o jogador que ainda conseguiu dar um pouco mais de lucidez, sabe, na construção de jogo do Ceará. Mas assim, o saldo da partida é de poucos jogadores escaparam, né? Talvez o Giovani, um pouco o Jean Carlos, mas bem abaixo, perdeu um gol que não poderia perder, que poderia ser o 2-0, né, do Ceará. Aliás, o 2-0 é ótimo, o 1-1, né, o Ceará poderia empatar, e que esse empate garantiria já o Ceará matematicamente. Claro que a gente já falou que o Ceará virtualmente já está garantido, assim como o ABC, né, porque vai pegar o Fluminense do Piauí na última rodada, mas o Ceará poderia ter feito um pouco melhor. Eu acho que ainda teve erros de formação do time. Acho que o Mourinho poderia dar chance a outros jogadores, porque sabe aquela coisa de sempre insistir nos mesmos? Pô, já deu errado com esse, vai continuar de novo com esse mesmo cara, o Luvanu nessa função, o Chay nessa posição, aí você não vai dando oportunidades. Léo Rafael, por exemplo, que entrou bem, acho que há 3 jogos atrás, eu acho que foi contra o Fluminense do Piauí. Então, acho que ainda o Mourinho não conseguiu fazer do time alternativo um time competitivo. É um time muito vulnerável até, muito vulnerável mesmo.